Viu, gente? Vamos assistir essa aula que é muito importante. É um assunto que vocês vão precisar. Movimento bidimensional, que vocês vão precisar. Olha uma de coisa. Olha. Movimento bidimensional, movimento circular, as leis de Newton, conservação da energia mecânica, momento de força, equilíbrio, hidrostática, deixa eu ver, óptica, eletricidade, magnetismo. Então, se vocês não aprenderem esse conteúdo de hoje, vocês vão levar um bocado de lapada num monte de conteúdo lá na frente, tá certo? Então, nada de sair da aula que eu consegui botar para gravar, tá certo? No finalzinho da aula, a gente deixa o tempo para vocês perguntarem alguma coisa sobre as notas, mas logo falando, foram 4 atividades que tem no sistema, aí a soma dessas 4 atividades se soma e divide por 4. Algumas pessoas foram no meu privado perguntar, eu disse qual tinha sido as notas. Alguém perguntou aqui no chat, aqui, mas fugiu aqui o chat. Esse assunto da aula passada são de um assunto só. Não, são assuntos diferentes, tá certo? Então, vamos lá. Maria Clara, ata não é assim. Ata é assim, que é pinha ou livro de escrever. Ata, ela tá... Estou falando isso que teve um aluno que saiu. O Pedro Lucas já saiu da reunião, da aula. Jesus do céu. Então, vamos lá. Galera, vetores. Então, vamos ligar aqui que nós vamos ter grandezas escalares e grandezas vetoriais. Quando falar em grandeza escalar, galera, é aquela que só precisa de uma unidade de medida de um valor e de unidade de medida. Por exemplo, quando Bandeira fala assim, 2 quilogramas. 2 quilogramas é a massa do corpo, não é peso, viu? Lá nas leis de Newton vocês vão entender que massa e peso são grandezas diferentes. Por exemplo, 1 quilo de açúcar é a massa de 1 quilo de açúcar. Não precisa, Bandeira, afirmar que 1 quilo de açúcar está na horizontal, nem de cima para baixo. Tá certo? Grandezas que precisam de direção e de sentido são chamadas de grandezas vetoriais. Então, a diferença de um para o outro é que apenas com um valor numérico, ou seja, um número acompanhado de uma unidade de medida, ele fica bem representado. Já o outro, eu preciso de um valor numérico acompanhado de uma unidade de medida, de uma direção e um sentido. Certo? Aí, por exemplo, grandeza vetorial. Deixa eu olhar para a grandeza vetorial. Eu preciso velocidade. 20 metros por segundo. Aí eu vou olhar o carrinho. Nesse caso aqui, eu já sei que a intensidade da velocidade... Eita, deixa que deu tilt. Que a intensidade da velocidade é de 20 metros por segundo, ou seja, o valor numérico acompanhado de uma unidade de medida. E a direção dele está na horizontal, o carrinho está se movimentando na horizontal, e ele está indo da esquerda para a direita. Então, o que acontece? Existem grandezas que, para elas ficarem bem explicadas, eu preciso da intensidade, da direção e do sentido. Está muito baixo? Tente aumentar o som do seu celular ou do computador que você está usando. Ver se é o computador ou se é a minha voz. Tá normal. Então deve ser o celular. Emanuel saiu da reunião. Beleza? Já alimentei. Aumentei, né? Deixa a Bandeira colocar mais próximo aqui e ver se capta melhor. Tá bom? O que acontece?
As grandezas escalares, elas não precisam de módulo nem de direção. Já as vetoriais, elas precisam de módulo e direção. Vou dar outro exemplo de grandeza escalar. 2 horas. Opa, escrevi aqui no outro canto. 2 horas. Pronto. Não precisa dizer. A pessoa vai e pergunta, que hora é? Você diz, 2 horas na horizontal da esquerda para a direita. Não existe essa conotação para o tempo, certo? Só em falar 2 horas já está representado. O tempo é uma grandeza escalar. Por quê? Porque quando você fala 2 horas, fica já entendido. Você tem uma intensidade, que é 2 horas, que é o 2, horas, que é a unidade de medida, certo? Aí você tem, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Você tem um corpo parado aqui e você quer empurrar esse corpo. Então você vai chegar aqui e você vai aplicar o que nesse corpo? Você vai aplicar nesse corpo uma força. Uma força de 50 newtons. Pronto. Se vocês notarem, quando eu aplico uma força, ela tem uma direção e ela tem um sentido. O fato de vocês pegarem o celular de vocês e levantarem ele, vocês estão aplicando uma força no celular na direção vertical, de baixo para cima. Então, força é uma grandeza vetorial. Então, quando vocês pegarem qualquer valor numérico acompanhado de unidade de medida, é preciso analisar se é uma grandeza escalar ou se é uma grandeza vetorial. As grandezas vetoriais, novamente, o Edson saiu da reunião, novamente, as grandezas vetoriais precisam de intensidade, de direção e de sentido. E se vocês me perguntarem aqui, Bandeira, quais são as direções? Horizontal, vertical ou oblíqua ou inclinada. Essas são as direções. Sentido, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, de Apodi para Mossoró, de Mossoró para Apodi. Então, esses são os sentidos. Da minha casa para a escola, da escola para a minha casa, tá certo? Então, esses são os sentidos. Tudo bem? Elisângela Alves saiu da reunião. Eu vou dizer todo mundo que saiu da reunião. Estou só marcando aqui para não achar graça depois. Fique quieto. Então, entenderam, gente, a questão da diferença da grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Ficou entendido? Ou alguma dúvida? Se tiver dúvida, diga, viu? Vamos aqui. A gente vai agora para as representações. Pedro, como é que eu vou representar um vetor? Toda vida, galera, que vier uma coisinha assim, ó. Uma letrinha com um tracinho em cima, é porque é uma grandeza vetorial, tá certo? Beleza, toda vida que vier uma letrinha com um tracinho em cima é porque é uma grandeza vetorial. E a grandeza vetorial, ela tem módulo, que é o valor acompanhado de uma unidade de medida, tipo 5 metros por segundo, de uma direção, horizontal, vertical ou oblíqua, e de um sentido. Eduardo Maia saiu da reunião, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, da minha casa para o colégio é um sentido, do colégio para minha casa é outro sentido, tá certo? Já as escalares não tem esse tracinho em cima e não precisa afirmar qual é a direção e nem qual é o sentido, ok? O que que Bandeira vai fazer aqui? Bandeira vai chegar aqui e vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Esse cara aqui, os vetores, eles vão ser representados também por... Pedro, você pode explicar, por favor, explicar de novo sobre as grandezas vetoriais e escalares? Posso, meu amor, você chegou atrasada, não foi? Diga que Não, foi. eu já estava na chamada, é porque eu não entendi muito bem. E eu Ah, cheguei, foi um pouco.
atrasada. Jesus está vendo, mas eu vou explicar, tá bom, amor? Não se preocupe não. Olha, Paulinha, se Bandeira chegar para você e dizer assim, Paulinha, que hora é? Você vai falar o quê? Pode olhar no relógio aí. Cadê, Paulinha, a hora? Eu vou dizer que é 7 horas e 3 minutos. Pronto. Você acha que para mim ficou explicado o tempo, que era 7 horas e 3 minutos? Ficou bem definido, não ficou já? Não ia Pronto. precisar de eu explicar assim. É uma coisa bem óbvia. 7 horas e 13 minutos é o tempo. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Mas se eu dissesse para você assim, você faz uma pergunta para mim e diz assim, Bandeira, você está andando no carro? Eu digo, tô andando no meu carro. Bandeira, qual é a velocidade? Aí eu digo assim, a velocidade é de 100 km por hora. Aí eu pergunto, eu poderia estar subindo uma serra? Eu acho que. Poderia. Sim. Eu poderia estar indo de Apodi para Mossoró? Sim, Poderia estar indo de Apodi para Caraúbas? Como eu poderia também. estar de Caraúbas para Apodi? Então, note que velocidade, só falar 100 km por hora fica incompleto, porque você não sabe se o cara está subindo uma serra, você não sabe se o cara está caindo de cima de uma ponte, então isso aí é horrível, o exemplo. Você não sabe se o cara está passando numa rua bem planazinha, você não sabe se o cara está indo para Mossoró, se ele está voltando de Mossoró. Então, observe que a velocidade, para ela ficar bem explicada, ela precisa de mais de duas afirmações, que é a direção e que é o sentido. Aí as direções podem ser horizontal, eu poderia estar numa rua bem planazinha, eu poderia estar numa rua de subida, ou eu poderia estar no foguete. Mas como eu já disse que eu estava no carro, é complicado o carro subir na vertical, né? Assim? Então essas são as direções, horizontal, vertical ou oblíqua ou inclinada. Já os sentidos, aí os sentidos, de Apodi para Caraúbas eu poderia estar indo, mas eu também poderia estar vindo de Caraúbas para Apodi. Então dizer qual é a velocidade, eu preciso mais de duas informações. Você está em qual direção e em qual sentido? Para ela ficar bem explicada. Melhorou, Paulinha? Melhorou, eu entendi. Entendeu? Não. Entendeu? Não. Entendi. Entendeu nada. Vamos lá de novo. Outro exemplo. Se você pegar seu celular, se você pegar o seu celular e sem querer você solta o celular, eu pergunto, esse celular ele vai cair na horizontal, ele vai cair inclinado ou ele vai cair oblíquo? Paula? Vamos lá de Vai novo. cair reto. Paula? Ele vai. Pronto, por exemplo, não é questão de cair reto. Tá aqui meu celular. Eu vou soltar ele. Ele vai cair assim, não vai, ó. Na vertical, de cima para onde? Para baixo. Então a direção que ele. Não é que ele vai cair em pé ou deitado, não, viu? Ou seja, ele cai na direção vertical, a não ser que eu jogasse ele. Aí se jogasse ele, ele cairia assim, né? Assim, ó. Aí, nesse momento, ele está caindo na vertical, de cima para baixo. A velocidade eu tenho como calcular. Lembra da aula passada? A velocidade inicial era zero, passado 1 segundo, 10 metros por segundo. Passado mais outro segundo, 20 metros por segundo. Passado mais 1 segundo, 30 metros por segundo. Então, eu tenho como dizer a velocidade dele. Mas, eu preciso saber a direção e o sentido que ele está caindo. Quando vocês observaram alguma coisa se movimentando, vocês vão logo olhar. Cara, o cara está se movimentando na horizontal, ou na vertical, ou inclinado. O cara que vai subir na serra daqui depois de num carro, ele vai inclinado, a direção dele. Qual é o sentido? De baixo da serra para cima da serra. Beleza? E se ele for descer, a direção continua oblíquo, inclinado. E o sentido? De cima da serra para debaixo da serra. Aí a velocidade vai depender da velocidade que o cara sobe ou que o cara desce.
Melhorou. Eu não posso passar se vocês não entenderem isso. Paula? Bandeira. Oi. Eu acho que a internet dela caiu. Tranquilo. Alguém falou aí, bandeira? Foi eu. Aí, tipo, aí, essas coisas aí de escala não precisa do sentido progressivo nem o retrógrado, não, né? Rogério, aquele negócio de movimento progressivo e retrógrado tem tudo a ver com isso aqui. Sim, mas, tipo, é só para complementar mais, né? Para complementar, para vocês poderem entender mais ainda, entendeu? Lembra que quando o cara ia no sentido da positividade da trajetória, o movimento era o quê? Progressivo. Mas se o cara voltasse, o movimento era o quê? Retrógrado. Quando o movimento era progressivo, a velocidade era o quê? Positiva. Olha o positivo aí achando. E quando o cara estava no sentido contrário, o movimento é o quê? Retrógrado. Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Aí eu preciso da direção e do sentido do cara. Certo? Certo. Como o Paulinha não tá, aí eu vou lá passar. Gente, olha aqui. Aí eu tenho essa seta. Estão vendo essa seta? Aí eu faço isso, ó. Beleza? Só olhando essa seta, eu já digo o seguinte, ó. Que esse vetor A, ele tem 3 unidades. Por que, Bandeira, ele tem 3 unidades? Porque ele tem 3 espaçozinhos. Tá vendo os espaçozinhos? Então, isso é o que nós chamamos de módulo. Ou magnitude. Quer ver outra coisa? Se Bandeira perguntassem para vocês, qual é a direção desse vetor, gente? A direção desse vetor é horizontal, vertical ou inclinado? Horizontal. Horizontal. Pronto, horizontal. E se Bandeira perguntasse para vocês o sentido? Qual seria o sentido? Positivo. Quase. Você me... Da Esquerda para a direita. Boa. Você quis lembrar lá da aula de velocidade. Da esquerda para a direita. Olha aí como tá chegando. Estão vendo como é fácil? Então, quando eu vi a seta, eu sabia o tamanho dela, o valor dela, eu já sabia a direção, eu já sabia o sentido. Eu vou fazer outro exemplo. Ixi, nada a ver. Nada a ver também. Só um momento. Pronto. Se Bandeira perguntasse aqui, o vetor... Galera, notem que sempre a setinha na letrinha, ela é desse jeito, viu? Não tem setinha para cima, não. Vocês não vão ver um vetor assim, não, viu? Para cima, não. É sempre desse jeitinho aqui, certo? Se Bandeira perguntasse aqui, gente, qual é o módulo? Qual é a direção? E qual é o Módulos. sentido? Quanto? 7 unidades? 7, boa. 7 unidades. Qual é a direção? Vertical, Boa. Qual é o sentido? de baixo para cima. De baixo? Para cima. Vale, eu não percebi que ela estava do lado. Mas entenderam? Beleza? Sim. Então, assim, Sim. os vetores eles podem ser representados por setas. Aí o tamanho da seta me dá o módulo. Aí eu olho a direção. E olho o sentido. Pronto. Tranquilo? Sim. Vou outro. Bandeira, sempre a setinha vai vir com os módulos já definidos. Sempre. Ela vai vir. Vocês vão ver em algumas questões que nós vamos fazer que vai vir dentro dos quadradinhos, entendeu? Ok.
Me dê o módulo da velocidade, nesse caso aí. Eu quero que você me dê toda a 100 característica. quilômetros. 100 1 quilômetros. quilômetro. É um número acompanhado de uma unidade de medida. Tem direção? Tem. Qual? Acho que não. Esquerda para direita, eu acho. Horizontal. Direção Ei, horizontal. Ah, direto. desculpa interromper a aula. Oi. É porque meu celular tinha descarregado, aí por isso que eu saí da chamada. Ô, meu amor. Desculpe, viu? Ainda bem que você voltou. Aí preste atenção, que nós estamos já um pouquinho na frente. Tá certo, gatinho? Tem sentido? Tem da esquerda para a direita. Pronto. Tá vendo? Então, só olhando a figurinha, eu já vi que tinha um módulo, que tinha direção e que tinha sentido. Tranquilo? Beleza? Beleza. Beleza, né? Vocês entenderam. Então, vamos lá. Bandeira deu esse assunto na aula passada, deu, gente? Ou não? Esse aí não. Esse não. Ah, no outro campo, desculpa. Vamos lá. Nós vamos agora fazer uma adição. Preste bastante atenção para vocês não chorarem. Adição de vetores. Gente, olha, preste atenção. Uma coisa é 2 mais 2. Quanto é 2 mais 2? 4. Letícia está aqui querendo uma pergunta. Deixa eu ver aqui, Letícia. Letícia disse: o sentido se dá sempre por onde a seta está apontando. Isso, Letícia. Não a setinha de cima da letra. Não tem uma seta. Aquela setinha em cima da letra, ela sempre vai ter aquela configuração. Certo? Sempre vai ser aquela dizendo que é a grandeza vetorial. Agora, da setona grande que a gente vai dizer é sempre onde ela aponta. Tá bom, meu amor? Acho que fui claro. Uma coisa é você somar números, 2 mais 2 igual a 4. Outra coisa é somar vetores. Por que isso? Porque o vetor não é só um número. O vetor é um módulo, uma direção e um sentido. Beleza? Então, a gente vai ter que separar aqui as coisas. Adição de vetores não é só 2 mais 2, não. Não é somar números, não. É somar vetores. Aí eu tenho que analisar módulo, direção e sentido. Certo? Então, vai ter a adição que vai ser soma, que vai somar normal. Não fique com raiva de mim, não. E vai ter a adição que vai ser subtração. Como é, ó, calma. Preste atenção. Se ligue aqui. Devagarzinho. Bandeira vai pegar aqui 2 vetores, tá bom? Bandeira vai pegar o vetor A. Aí vocês vão dizer, já não estou gostando desse negócio. Chegou alguém. Rapaz, Jonathan, chega uma hora dessa na aula. Acorda, Jonas. Mas bandeira, a aula é cedo. Sim, quer dizer que quando voltar às aulas normais, vocês vão dormir até que hora? Pronto. Tá vendo aqui? Se liguem aqui, ó. Esse é o vetor A e esse é o vetor B. Beleza? O vetor A pronto, e o vetor B aqui. Olha aqui o que é que eu estou pedindo. Eu vou pedir que vocês peguem o vetor A e some com o vetor B. Note novamente, não é uma soma de números, é uma soma de quê? Vetores. Olha aqui para mim. Elefante, quando anda em manada,
O elefante que vai atrás segura no rabo do que vai na frente, né? Assim? Você já viu o elefante andando, como é engraçado? Já. Né? A tromba de um, eu vou até dizer assim, é a tromba de um no rabo do outro, né? Assim, um fica segurando com a tromba no rabo do outro e vai andando. É. Isso aqui na física é chamada de regra do polígono. É você pegar as setas e ir colocando uma atrás da outra. Certo? Beleza, entenderam a regra do elefantinho, a regra do polígono? Uhum. Sim, Todos os dois vetores têm um sinal de mais na frente, concordam? sim. Então não mudo nada. Eu nem vou mudar direção, nem sentido e nem módulo. Quando vier o menos, aí a gente vai entender. Tá certo? Quando chegar lá. Então, o que que a gente faz aqui? A gente faz simplesmente isso aqui, ó. Eu pego o vetor A, beleza? E jogo lá no vetor B. Estão vendo? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 unidades desse, 5 espacinhos. E tenho 2 pedacinhos desse. Aí a minha pergunta é bem clara. A minha pergunta é bem clara mesmo. Gente, do início ao fim, dá quanto? 7. Pronto. Então, o vetor A mais o vetor B são 7 unidades na direção horizontal da esquerda para a direita. E aí, foi o que vocês acharam? Até agora tá fácil, né? Tá, Júnior? Tá. Alegria de pobre dura pouco, viu? É, Cuidado. quando uma seta para Eu só não esquerda, entendi como é que funciona esse 5 e o 2. Lá no Liza, lá no A, tem quantos espacinhos? 4. Não, com direito. Assim, entre eles 5. Ah, são 5 espacinhos. São Ah, sim. 4 travinhas, né? Vamos Ah. dizer assim, né? Então, são 5 espacinhos e o de B são 2 espacinhos. Ah, 5 e entendi 2. agora. Ah, tá Cadê, bom. gatinho? Nada, amor. Tá vendo como a aula de manhã é bom? 7 horas, bem cedinho. Tudo bem até aí? Tranquilo? sim. Sim. Bom dia, Pedro. Aula 7 horas. Então, entenderam, né? Como é a soma? Pronto. Foi uma soma que deu soma. Aí agora eu vou brincar com vocês, tá certo? Eu vou pegar o mesmo vetor A, se ligam, é super tranquilo. Vou pegar o vetor A, aqui, vetor A. Deixa eu só colocar o nome do cara, vetor A. E vou pegar um vetor C. Maneira, desculpa a demora aí, porque minha internet caiu. Beleza, Fê. Como é que tá o Free Fire da vida? Tá bem? Os Free Fire, né? Tô brincando, Pedro. Pronto. Eu vou perguntar aqui, só pra gente... O que você consegue dizer de A? Pedro Lucas saiu da reunião. O que vocês conseguem dizer de A? 5 unidades? Ele tem Tem 5 um módulo de 5 unidades. O que mais? Da esquerda para direita. Horizontal. Da Da direção esquerda para direita pra direita e esquerda. na horizontal. Tá na horizontal. Pronto, vamos melhorar. Módulo 5. Direção horizontal. Sentido da esquerda para a direita. Para ficar bem claro. Beleza? E o que vocês podem dizer de C? Dois Módulo. módulos Módulo horizontais. Módulo 2 2. unidades. Direção. Direção horizontal. Sentido. E sentido. Direita para esquerda. Direita pra esquerda. Tem um negócio aí, né?
Se eu perguntasse para vocês aqui, A e C tem o mesmo módulo, Não, tem a mesma direção, Não. tem. tem, Ah, tem, Só horizontal. não tem o horizontal, mesmo sentido. boa. E sentidos opostos, Postos. beleza. Olha o que Bandeira vai fazer aqui com vocês. Eu quero o vetor A somado com o vetor C. Não é uma soma de números, é uma soma de vetores. Aí eu vou lá para a regra do elefantinho, beleza? Lá na regra do elefantinho, é um atrás do outro. Para aqui o vetor A, tudo bem? E tá aqui o vetor C. Gente, eu vou colocar ele um pouquinho abaixo, porque o cara não... Acho que vai dar certo. Vocês estão vendo aí como foi que ficou? Sim. Tá vendo? Aí, Bandeira. Deixa eu pegar aqui outra cor. Aí, Bandeira, o que é que acontece? Quem é o vetor, nesse caso, chamado vetor resultante? Gente, não tem segredo. O vetor resultante é a distância em linha reta do ponto de saída para o ponto de chegada. Ou seja, é um vetor que vai desse ponto para esse ponto. Então, esse aqui é o vetor que a gente vai chamar de vetor resultante. Quanto é que ele vale? Observem que eu fui 5 unidades para a direita e voltei 2 unidades para a esquerda. Então, eu andei quanto? 3 unidades. 3. Boa. 3 unidades. Qual é a direção? Horizontal. E o sentido? Como é? Esquerda para direita. Da esquerda para a direita. Desse jeito. Segue o sentido do maior é bandeira. Não, não é o sentido do maior, não. O sentido é aquele, é do ponto de saída ao ponto de chegada. Entendi. Tá certo, Júnior? Entendi, É a entendi. distância do ponto, em linha reta, a distância do ponto de saída ao ponto de chegada. Aí observe que eu fui 5 para a direita e voltei 2. Aonde foi que eu saí? Eu saí lá daquele pontinho primeiro verde que eu coloquei. E onde foi que eu cheguei? Cheguei lá no finalzinho do C. Então, observe que foi uma adição, porque é A mais C, mas que resultou numa o quê? Numa subtração. Mas por que resultou numa subtração? Porque o vetor C tinha sentido o quê? Contrário. Entendeu, filho? Uhum. Certo? É tipo regra de mais e menos. Como, não entendi. A regra de mais e menos. Calma que eu vou chegar já lá, viu, Matheus? Porque o menos ele tem uma situação para mim, tá bom? Nos vetores. Eu vou logo falar para vocês. O menos diz assim: pega o vetor e mude de sentido. Ele só diz isso. Tá certo? Mas preste atenção no que eu quero aqui explicar para vocês. No primeiro caso, foi uma adição de vetores que resultou numa soma. No segundo caso, era uma adição, porque era A mais C, mas que resultou numa subtração. Por que resultou numa subtração? Porque o C tem um sentido contrário. Por isso que não é uma soma de números, é uma soma de vetores. Aí eu tenho que analisar módulo, direção e sentido. Certo, filho? Certo, gente? Ok. Certo, entendi. Beleza. Vamos passar adiante. Agora nós vamos ter uma subtração. Vai ter subtração que vai dar subtração, como vai ter subtração que vai dar soma. Mas preste atenção logo aqui, eu fico louquinho com isso. Vamos logo aqui. Vetor oposto.
Preste atenção no que bandeirinha vai fazer aqui, tá bom? Tudo bem? Com esse vetor? Olha agora, ó. O que difere um do outro? Sinônimo de menos. De menos. O que mais? O sentido. Direto, Entendi. é, o sentido. O vetor A está da esquerda para a direita. O vetor menos A está da direita para a esquerda. Então, quando falar em vetor oposto, é porque eles vão ter a mesma intensidade, mesma direção, e os sentidos serão o quê? Opostos. Certo? Certo. Beleza? Se eu for olhar para o vetor A, diga assim, galera, olha, 4 unidades, é o módulo, 4 unidades, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Vetor menos A, 4 unidades, é o módulo, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. O de cima é da esquerda para a direita e o de baixo da direita para a esquerda. É o vetor oposto. Tranquilo? Tranquilo. Entenderam o vetor oposto, gente? Sim. Entenderam, não entenderam? Entenderam mesmo? Sim, bandeira. A setinha Oi, em cima da letra nunca vai mudar, não, né? Hã? A setinha em cima da letra nunca vai mudar, não, né? Ou muda? Nunca, 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 né? Rogério. Ali é só para lhe dizer que aquilo é um vetor. Nunca a gente vai ter um sentido para a direita, para cima e para baixo daquela setinha em cima da letrinha, não. Certo? Joia. Joia. Pronto. Então, vocês entenderam o que é o vetor oposto. Vamos aqui. Eu vou depois tirar o printer dessas partes tudinho e vou colocar lá no grupo, tá bom? Tá certo. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou querer o vetor A menos o vetor B. Só lembrando que A tinha 5 unidades, né, assim. Maneira, eu faço direitinho, tá tão bonitinho. Tá certo, eu faço. Esse aqui é o vetor A. E aqui é o vetor B. Lembra, o vetor B tinha 2 unidades, não era, gente? Uhum. Preste atenção. Se vocês olharem agora para o vetor A e para o vetor B, eu pergunto, o vetor A, lembrando daquele vetor primeiro que a gente fez, o vetor A tem quantas unidades? 5. Sim. Sim. Direção. Horizontal. Horizontal. Sentido. Esquerda Da para esquerda direita. para a direita. Esquerda para direita. Vetor B, quantas unidades? 2. 2. 2. Direção. Horizontal. Horizontal. Sentido. Da esquerda para a direita. Esquerda para direita. Aí o professor pega e escreve lá em cima. Eu quero que você some vetorialmente A menos B. Vocês estão vendo que apareceu o menos, não tá? Não apareceu o menos? Sim. Aí ele diz assim, macho, tu vai fazer assim, ó, o vetor A mais o oposto do vetor B. O que é que nós vamos fazer com o pobre de B? Nós vamos mudar o sentido dele. Desculpa, Laisa. O que é que nós vamos fazer? Só para vocês terem ideia como a gente invade, né? Nós conseguimos invadir a casa de vocês e vocês invadiram a minha. Eu não tava. Aqui eu estou falando baixinho porque João Pedro está dormindo aqui no quarto do lado, para não acordar o bichinho e não atrapalhar a aula. Tá, vamos lá. Desculpa, viu, Laizinha? Eu tô muito bagunçado com vocês, viu, Laizinha? É por causa que a Mina falou no chat uma pergunta. E foi. Deixa eu ver aqui qual foi a Aí pergunta. Laisa pediu pra colocar no microfone.
Débora, é só uma situação, é uma adição de vetores, só que com sentidos opostos, tá certo? Daí é da situação lá da adição de vetores. Tá bom, amor? Ó, então vamos aqui. Quando apareceu menos no vetor, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o vetor e vão mudar somente o sentido. Somente. Vocês não mudam valor, vocês não mudam a direção, mas o sentido vai ser invertido. Ao invés do vetor B estar no sentido da esquerda para a direita, ele vai estar da direita para a esquerda. Beleza? Vamos lá? Beleza. Então, preste atenção que a gente vai fazer agora o balaio de gato. Regra do polígono, regra do elefantinho. Peguei o vetor A, aqui o cara, tá vendo ele? Tudo bem? E o vetor B, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor B, deixa eu ver se eu consigo inverter ele aqui. E o que foi que eu fiz com ele? Eu mudei de sentido. Estão vendo? Foi o que eu fiz? Peguei o pobre rei do B, inverti. Aí, quem é o vetor resultante? O vetor resultante é uma linha reta do ponto de saída ao ponto de chegada. Eu saí aqui, opa, eu saí aqui e vou chegar lá no fim do B. Esse é o vetor resultante. Aí, quanto é que dá o vetor resultante, Bandeira, nesse caso? Observem que eu andei 5 para a direita e tive que voltar 2 unidades. Quanto mede daqui para cá? 3. 3 unidades. A direção Horizontal. Horizontal. e o sentido. Esquerda para direita. Da esquerda para direita. Então, foi uma subtração que foi subtração, concorda? Era 5 menos 2, Sim. 3. Mas eu vou pedir que vocês não vejam sem antes analisar a direção e o sentido. Então, no primeiro caso, nós tivemos uma adição que foi uma adição, e nós tivemos uma adição que foi uma subtração. Beleza? Aí agora nós tivemos uma subtração, que foi uma subtração. Agora nós vamos ver uma subtração que vai dar uma soma. Preste atenção. Cara, isso é muito difícil, não, gente. Eu acho que só vocês do primeiros anos que estão vendo esse conteúdo. Viu? Então, vamos se ligar aqui. O vetor A, vamos pegar o vetor A daquele nosso segundo exemplo, né? O vetor A era assim, vetor A, e tinha o vetor C, que era assim, não era? Ó? Não era assim? Não era, gente? Era assim, era assim. É. Pronto. O que é que eu quero? O vetor A menos o vetor C. Não é subtração de números, é subtração de vetores. Aí vamos lá. A menos o vetor C. O que é que eu faço com C? Inverte. Você inverte o sentido. Inverte quem? O quê? Sentido. Aí, Inverte o sentido. Ou seja, nós vamos pegar o C que está apontando para a esquerda, nós vamos rebolar ele para onde? para direita. Para a direita. Aí como é que vai ficar esse negócio, Bandeira? Vamos lá? Ó. Deixa só a Bandeira escrever aqui. Aqui é como se a gente pegasse A mais o oposto de C. Aí eu vou pegar o vetor A, tá aqui ele. O vetor A. E tá aqui o vetor C. Aí o vetor C eu vou pegar e vou dizer assim, você vai apontar agora para a direita.
Aí eu olho e digo, aonde foi que tudo começou? Ah, Bandeira, tudo começou em A. E tudo vai terminar em quem? No C. Não sei. Aí aqui vale 5, aqui vale 2. Quanto é que me dá o vetor resultante? 7. Direção, Horizontal. sentido. Da Esquerda esquerda pra para direita. E aí? Difícil ou fácil? Nossa. Foi uma subtração que resultou em uma o quê? Soma. Por quê, Pedro? Porque eu tive que inverter o sentido de ser. Então, somar vetorialmente não é só pegar os números e fazer adição, não. É você analisar sincronizado as duas. Eu não entendi muito bem o que seria sincronizado as duas. É ver você pegar o vetor A, analisar a direção, sentido e o módulo com o outro vetor. Tá certo? Acho que ele se referia quando eu e Lázaro falamos ao mesmo tempo. Ah, agora sim. Agora eu entendi. Deixa eu ver se eu pego aqui uma coisa aqui pra gente brincar. O foda é que na prova do Enem vai estar um rapaz de bicicleta a 3 km por hora, não sei o que, não sei o que, foi desse lado. Está descendo uma colina. Qual o valor de X? Vai. E o pior que já foi. Lembra das rosas dos ventos? Da geografia? Aham. Pronto, Sim, já que tem. caiu. Já caiu. Muita gente Ai, meu Deus. não conseguiu resolver a questão porque eu não lembrava da rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. A galera não lembrava. Mas era uma sequenciazinha bem bonitinha que Não tinha. ajuda também, a do nervosismo. É porque o Enem ele trabalha com questões interdisciplinares. Ele pega uma coisa da geografia e joga na física. Pronto, a galera do segundo ano. Só para você ter ideia. Tem mistura. A galera do segundo ano. Não sei se vocês já observaram, mas quando você chega na praia, a areia está muito quente de manhã e a água está fria. À noite é o contrário, a areia está bem fria e a água está morna. Aquilo tem uma coisa chamada de calor específico da areia e da água. E o que acontece na natureza? Se vocês observarem quando vocês forem à praia, vocês vão lembrar de mim e vão dizer assim, eu vou olhar para onde é que de manhã o vento está soprando. De manhã o vento sopra do mar para a areia, chamada de brisa marítmica. Por isso que o pescador, naqueles barcos a velas, eles voltam de manhã da pescaria. Já à noite, o vento dá do continente, ou seja, da areia, para o mar, chamada de brisa continental. Por isso que os pescadores eles vão à noite pescar. Pescadores, aquele de barco a vela. Porque à noite o vento sopra no contrário. Se vocês observarem os coqueiros, de manhã as folhas dos coqueiros estão apontando para a terra e à noite aponta para o mar. Tem isso. E isso já caiu no Enem 5 vezes. 5 questões só com isso aí. Ou caiu na prova de geografia, ou caiu na prova de física. Oi, Liza. Não, só falei como caiu um monte de vezes. Porque é um assunto interdisciplinar, não é um assunto só da física, é um assunto que envolve a física e a geografia. Tá certo? Os próximos livros que vocês vão receber próximo ano, eles não vão vir mais um livro de física, um livro de biologia, um livro de química, não. Vocês vão receber 6 livros, e dentro desses 6 livros vão ter conteúdos de física, química e biologia misturados. Tá certo? É chamado de. A gente vai trabalhar por componentes curriculares. Tá certo? Perdão. A gente vai trabalhar esses componentes curriculares como assim? A física, a química e a biologia juntos. Juntos mesmo, viu, gente? Por exemplo, vai ter um conteúdo lá, vai ter um conteúdo de gases. Tanto eu posso dar como o professor da química pode dar. Aí eu vou ter que saber de química e de física. É bem legal. E é o que o Enem tá pedindo. Tá bom? Mas vamos voltar para cá. Galera, alguma dúvida nessa questão aí? Eu não. Tranquilo?
Eu não sei se vocês estão abrindo a boca de sono ou é com raiva, sei lá. Vamos fazer um exemplo, tá bom? Pra gente tentar aqui ficar legal. É medo mesmo. Mas o que eu posso dizer para vocês é, não deixem de se preparar. É uma vaga na universidade. Quando vocês tentarem fazer a universidade de vocês vão mais peso na mochila, né, Pedrão? Não, mas imagine que se você tivesse no de aula de física, química e biologia, você ia levar 3 livros. Agora você só vai levar 1. Beleza? Imagine se você tivesse 5 aulas de 5 professores diferentes, seria 5 livros. Aí nesse dia você só vai levar, por exemplo, imagine se você tivesse física, química, biologia, história e geografia. Você ia levar 5 livros, você só vai levar 2. Tá bom? Porque história e geografia vão estar unidos. História, geografia, filosofia e sociologia. Matemática vai ser só matemática. Aí português vai ser português, inglês, literatura. Viu? Ah, entendi. É, Ó, tudo eu tava junto. esperando matemática ser junto com o português, ó. Mas é porque não é área correlacionada, viu, Gé? Eu sei, mas você entendeu porque eu falei isso, né? Eu sei. Se esquecer um livro em casa, se lascou nas 2 matérias. É. Ou Deixa mais, eu- se for 3 em 1. Sim. É isso, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui colar aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho 5 minutos. Clécio já tá perturbando já, gente? O primeiro Tá, D não. não tem o dele. Tá não, né? Pronto. Então eu tenho 5 minutos pra gente ver aqui, tá bom? A bandeira vai começar. Melhor ainda não. E diz assim. Observe a figura a seguir e represente em seu caderno os vetores dos itens da sequência de uma malha quadriculada. Aí ele pede, vamos pegar aqui a letra A. Tá todo mundo vendo aí, não tá, gente? Sim. A letra A ele pede para a gente pegar o vetor R e somar com o vetor S. Aí eu vou aqui, ó. Se vocês observarem, o vetor R, ele tem 4 espaçamentozinhos assim, concorda? Sim. Sim. Ele não tá desse jeito. Deixa eu apagar aí, que ficou feio. Vou botar uma tinta mais grossa. Bandeira lá no dia do Enem, eu não posso levar uma régua, não. Não, pode não. Vai ter que fazer mesmo. Tá aqui o vetor R. E ele pede para a gente somar o vetor S. Aí o vetor S tá assim, né, ó. Beleza? Né, do ponto de saída ao ponto de chegada, o vetor soma, Sim. tudo começou aqui. Ó, tudo começou aqui. Aqui foi o começo de tudo. E aqui foi o fim de tudo. Então, o vetor soma é daqui para cá. Entenderam? Aí o que é que fica complicado aí? Vamos lá. O módulo eu tenho como calcular pelo teorema de Pitágoras, mas a gente vai ver na próxima aula. A direção oblíqua e o sentido. Aí o sentido eu vou fazer assim, vou colocar um x aqui e um y aqui, de x para y. Poderia ser de Apodi para Felipe Guerra, de Apodi para o Córrego, de Apodi para Várzea. Vocês estão vendo como é a somazinha direitinho? Do ponto de saída ao ponto de quê? De chegada. Não foi só aqueles 2 casos que nós vimos lá. Mas ele só quer que a gente represente o vetor. O vetor soma, do ponto de saída ao ponto de quê? De chegada. Vamos outro? Vamos outro para a gente ter. Vamos pegar outro. Letra B, ele pede o vetor B
Você vai pegar o vetor R e somar com o vetor T. Vamos lá? Quem é o vetor R? Cadê? O vetor R é o vermelhinho. O vetor R é daqui para cá. Só um momento. Vetor R. Pronto, peguei o vetor R. Bandeira, Oi. o Edson mandou. Beleza, eu ainda tenho 2 minutos. Tenha calma. Mais o vetor T. Aí o vetor T está em azul. Cadê o vetor T? Em azul. O vetor T está mais ou menos assim. Ó. É assim? Esse é o vetor R. Esse é o vetor T. Quem é o vetor resultante? O vetor resultante é do ponto de saída. Opa! É do ponto de saída ao ponto de quê? Chegar. Pronto, esse é o vetor resultante. Tranquilo? Então vamos aqui com bandeira. Ó, galera, se vocês observarem lá nas aulas de vocês, muita gente me perguntou, tem 4 atividades, tem gente que só fez 3. E tem gente que quis fazer ontem, antes de ontem, não aceitei mais. Eu somei as 4 notas e dividi por 4. Tá bom? Eu não entendi esse resultado. Não, Ana Kelly, não tem chamada, não. O resultado, ele só pede para a gente representar. Ele não quer um valor, não. Tá certo, Ana Clara? Ele só quer que você represente em forma de uma seta. Só isso. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigado por vocês terem acordado cedinho. Deixa eu só... vocês terem acordado cedinho para prestigiar a aula. Eu Tá bom? acordei de 6 horas, bandeira. Acordei às 6h pouco, morrendo de frio. Deixa eu só ver aqui Ele uma coisa aqui. Ó, é importante, gente, que a gente comece a assistir as aulas direitinho, tá bom? Gente, beijão, vão lá, um cheiro. Tchau. Tchau. Até a Muito próxima bom aula. ver vocês cedinho. O de Bye. hoje vai ser melhor. Beijo, tchau. Eu vou mandar o resumo Tchau, lá bandeira. no coisa, viu? Tchau, bandeira. Tchau, tchau, filhos. Tchau, Camila. Tchau, Thales. Tchau, Ana. Tchau, Andressa. Acho que foi a única pessoa que deu tchau, eu não vi. Tchau, Camille. Tchau, Alisson, Theo, Paulo, Thales, Ingrid, Cíntia. Tchau, Matos. Tchau, Rodrigo. O povo deve estar dormindo, que não sai da sala. Tchau, gente. Deixa eu interromper aqui a gravação.